Ninguém esperava. Admar agiu. Cartada dupla. Mais um passo para o título. Partida contra o Independente de Medellín serve como exemplo. O Vasco age e as informações chegam na manhã dessa quinta-feira. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse momento para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de todas elas. Nesse vídeo vamos falar muito de Vasco, mas antes eu peço para você deixar o seu like, o seu joinha, avisa aqui para a plataforma que falar do nosso Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e, claro, a gente sobe os top trends da plataforma Marca Vasco, né? A gente torna a Marca Vasco mais valiosa com o seu joinha. É muito benéfico, é de graça, não custa nada. Corre ali embaixo, deixa o seu like. Vamos também falar sobre a sua inscrição. Estamos quase batendo a meta dos 110 mil inscritos. Falta você se inscrever aqui embaixo, corre ali, confere se você já está inscrito. Se você já está inscrito, coloca ali nos comentários. Já sou inscrito da cidade de... Eu quero saber de onde você está falando. E se você ainda não é inscrito, bota, acabei de me inscrever. Sou da cidade de... Eu vou ali embaixo no final do vídeo mandar aquele salve para você, beleza? Vou mandar uma mensagem para você lá no particular aqui embaixo. Deixe a sua mensagem, espere a minha resposta. Então tá fechado. Nesse vídeo vamos falar muito sobre o jogo contra o Independente de Medellín, serviu como alerta, né? Mais um passo para um possível título. Eu vou trazer para vocês toda essa informação. Vamos falar também sobre arbitragens definidas, né? Tem mais de uma arbitragem definida. Vamos falar também sobre Admar Lopes, que agiu e ninguém esperava, hein? Cartada dupla. Vamos falar muito de Vasco nesse vídeo. Então, quero começar exatamente falando sobre a partida de ontem contra o Independente de Medellín. Um jogo muito difícil, né? Mas vamos lá, vamos ser racionais aqui. A gente tem que ser menos emocionado e mais racional. Vamos lá. O Vasco está classificado para as oitavas da Copa Sul-Americana contra o Olímpia, né? Por favor, o time do Independente de Medellín é muito fraco. É um time muito abaixo tecnicamente. O Vasco controlou o início do jogo, aí depois caiu, principalmente a parte física, né? Acabou que o jogo ficou muito equilibrado, toma um gol no final ali, um gol completamente por falta de reposição ali, o lado direito da defesa do Vasco completamente aberto, e depois o Vasco, no apagar da luz, toma o gol, e depois, no acender das luzes no segundo tempo, empata, né, com uma bela enfiada de bola do Robert Renan, diga-se de passagem, né? Mais uma vez o cuiabano tendo, né, um aproveitamento acerca de um cruzamento, e a gente tem ali o corte para dentro do gol. A gente também está falando do gol do Spinelli, que tem também uma criação de jogada, né? Falando do gol do empate no segundo gol. Antes o Vasco leva ali um gol com falha da zaga, na minha opinião, a bola indo em direção ao Cuesta, dá uma canelada na bola ali, mas depois volta o cuiabano de novo por aquele lado para cruzar para o Spinelli finalizar. Observando todo esse cenário, o resultado não é ruim. A gente sabe que o time jogou mal, que o time é fraco, que o time cai psicologicamente, fisicamente, mas o time do Independente de Medellín é pior que o do Vasco, né? Vamos ser sinceros aqui. Aqui a gente está tratando com racionalidade. É um time muito pior. E o Vasco, se fizesse um pouquinho mais de força, ganhava o jogo. Acabou empatando. O resultado fora de casa não é ruim. O empate não é ruim. Então a gente vai estar agora decidindo em São Januário por apenas uma vitória simples. O Vasco passa, tá? Enfrenta o Olímpia e depois pode enfrentar o River Plate nas quartas da Copa Sul-Americana. O Olímpia também, quando o Vasco colocou um pouquinho mais de força, venceu o Olímpia por 3 gols aqui em São Januário, né? Enfim, dá para chegar, vamos acreditar, porque as coisas podem mudar. É óbvio que a gente fica na bronca, né? O planejamento da Copa Sul-Americana não botava time titular, agora está colocando, né? É uma embolação só, principalmente nesse momento drástico que a gente vive no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, vamos pensar para frente, vamos pensar para o bem do Vasco. Olha só, hein, vamos falar sobre Admar Lopes agindo no mercado, não saiam daí. Mas antes eu quero falar sobre arbitragem definida. O próximo jogo do Vasco em São Januário contra o Mirassol, no próximo dia 25, no sábado, tem arbitragem de Rafael Klein, é isso mesmo. Rafael Klein é o árbitro responsável pelo apito na partida contra o Mirassol, visando o Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo para o Vasco vencer e tentar sair da zona do rebaixamento.
Temos também a arbitragem definida para os 2 jogos da Copa do Brasil contra o Fluminense. Lembrando, né? Primeiro jogo, Vasco mandante no Maracanã, Ramon Abate Abel. Segundo jogo, Fluminense mandante também no Maracanã, Wilton Pereira Sampaio, o árbitro que estava na Copa do Mundo aí, representando o Brasil lá com as seleções. O que você achou aí das arbitragens definidas pela CBF? Vá lá nos comentários. E falando sobre a arbitragem aqui, o que aconteceu ontem no jogo entre Santos e Vasco, o Vasco saiu derrotado na semifinal do Sub-20, foi um grande absurdo, né? A falta lá no Zuccarello, na verdade foi uma falta dupla, né? Não foi só o Zuccarello que foi pego por aquele carrinho criminoso, não. O árbitro não deu nada e logo na sequência o Vasco leva um gol, né? Mais uma vez, a falta de representatividade do Vasco nas instituições fazem acontecer isso. Foi um grande absurdo. O Vasco foi garfado contra o Santos e perdeu o jogo, né? Agora é reverter em São Januário. O que a arbitragem fez com o Vasco foi uma baita de uma sacanagem. Infelizmente, a gente não tem para onde recorrer, né? A gente busca essa representatividade, uma força maior nas instituições, só que o Vasco parece que recua dessas lutas, né? Então, fazer o quê? É só se lamentar. Aí muita gente sente falta de algumas figuras como Eurico, tal, que não deixaria isso passar de forma alguma. Mas, enfim, vamos torcer para o Vasco na bola, né? Virar esse jogo em São Januário. Vai ter que tirar 2 gols de diferença. Vamos falar sobre o mercado da bola. Eu estou ansioso para falar aqui sobre a ação de Admar Lopes. Admar Lopes vem agindo no mercado e 2 jogadores podem pintar na colina. O primeiro, eu quero falar sobre uma proposta feita ao jogador e depois o Vasco vai tentar convencer o clube a emprestá-lo, né, com uma opção de compra. Estou falando de John Yeboah, jogador que esteve na Copa do Mundo com a seleção equatoriana, pertence ao Venezia até junho de 2028, jogador que atua ali como meia barra ponta, barra segunda atacante, enfim, atua naquele último terço do campo adversário, né, sendo aí uma opção muito interessante para o setor ofensivo. Jogador de apenas 26 anos de idade, está em evolução na sua carreira, disputando a primeira divisão agora, né? Não começou a temporada lá na Itália, e o Vasco de olho no equatoriano John Yeboah, jogador que pode pintar aí no Vasco, já tem proposta do Cruz Maltino em mãos para um possível acerto. Outro nome que o Vasco está interessado e já busca informações é Christian Eberê, lá do Cruz Azul, nigeriano, 28 anos de idade, tem ali um mercado um pouco mais distinto, né? Jogador que passou aqui no Brasil pelo Paraná Clube, pelo Juventude, pelo Vila Nova de Goiás, né? O Fluminense de Santa Catarina, enfim, tá lá no Cruz Azul do México, após boa passagem no Nacional, né? do Nacional do Uruguai, né? Foi até bem no Nacional do Uruguai, foi pro Cruz Azul do México e o Vasco está de olho no nigeriano de 28 anos de idade, que atua também ali pelos lados do campo e também como um segundo atacante, tá? Bom, jogador aí um pouco contestado de suas características, mas é mais um jogador forte fisicamente, um jogador com imposição física que o Vasco vem procurando no mercado. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Sobre Nelson de Ossa, a atualização que eu tenho é sobre negociações avançadas, mas o Nelson de Ossa entrou em campo ontem, né, como titular no amistoso do Real Betis. Bom, tá meio estranha essa história aí, vamos esperar o Vasco fechar com o Nelson de Ossa logo, é um bom jogador, e já começar, né, a estruturar esse elenco, porque tá precisando, né, o Vasco tá precisando muito de reforços. Queria agradecer aqui a sua presença, daqui a pouco eu volto com mais informações. Muito obrigado pelo seu joinha, tá? O seu like é muito importante aqui pro meu trabalho, e você que tá aqui todos os dias, muito obrigado pelo seu like. Um forte abraço, saudações vascaínas, daqui a pouco eu volto com mais informações.